Você já passou em vários médicos, você tem sintomas estranhos como problema digestivo, está sentindo palpitação, dor no peito, tem manchas na pele. Você já passou em vários médicos, ninguém consegue descobrir o que é que você tem. É verdade. Talvez o seu problema seja com glúten. E é justamente para lhe alertar, por quê? Porque eu tenho uma esposa que tem doença celíaca, eu vi o sofrimento que ela passou, ela levou mais de 2 anos para fazer o diagnóstico, e tem muita gente que leva até 6 anos, eles levam uma vida inteira e não sabe que tinha problema com glúten. É por isso que eu estou trazendo esse vídeo, para trazer o alerta aqui para vocês. E eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, a minha esposa foi diagnosticada com doença celíaca. E vou ser bem franco com vocês. Eu já tinha ouvido falar de doença celíaca lá na época da faculdade, mas assim, 25 anos atrás, eu não tinha. Ela, para vocês terem ideia, quando ela fez o diagnóstico, ela sabia mais de doença celíaca do que eu, que sou médico. Olha só o nível. E aí, é claro, convivendo com uma pessoa que tem doença celíaca, que é justamente uma doença autoimune, justamente relacionada ao glúten. Então ela passa muito mal, mas passa mal valendo quando ela entra em contato com glúten. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí durante o vídeo. E aí, desde aí a nossa vida mudou radicalmente. Só para vocês terem ideia, por exemplo, se eu comer um pão francês, que tem glúten, né? Eu não posso beijá-la. Olha só o nível. Eu tenho que escovar meu dente, fazer bochecho. Se, por exemplo, eu pegar, cortar um pão, passar uma margarina, né? Quando eu pego a faca que foi contaminada com glúten e passa na a margarina contaminou, ela já não pode comer essa margarina. Então acontece o quê? Ela tem a louça dela toda separada, ela tem a cozinha dela separada, então assim, mudou tudo a nossa vida. E o glúten ele é encontrado e principalmente em trigo, aveia, que às vezes vem contaminada, centeio e cevada. Então tudo que tem trigo, aveia, centeio e cevada, ela tem que tirar da vida dela. E é tirar de forma radical. Não pode nem triscar. Para vocês terem ideia, se ela usar um shampoo que tem lá germe de trigo passar na cabeça dela, a cabeça dela começa a coçar, o cabelo dela começa a cair. É mais ou menos nesse nível. E o pior, as pessoas não sabem que isso existe. A doença celíaca é chamada de doença dos 300 sintomas. Sintomas diversos de várias partes do corpo. Claro que o principal são os sintomas gastrointestinais. Então a pessoa vai ter distensão abdominal, sabe que a pessoa fica com aquele barrigão? Às vezes é interessante, ela fica com uma barriga grande e dura. Interessante isso acontece. Aí vem junto com diarreia, enjoo, tudo que vocês imaginarem é sintoma gastrointestinal, mas detalhe, não fica só um sintoma gastrointestinal. Porque como ela é uma doença autoimune, ela pode atingir qualquer órgão. E uma das coisas que ela mais reclama é chamada de névoa mental. É aquele momento que a pessoa tem um esquecimento. Já aconteceu com você de alguma vez você ter esquecimento assim do nada? Já pensou que você de repente pode ter doença celíaca, você não está tendo, você não está nem sabendo, você nem sabe que isso aí existe, mas também pode atingir outros órgãos, outros sistemas, como por exemplo, pode atingir a pele, você pode ficar com a pele rosada, sabe, parece a pele pegando fogo, fica aquelas manchas rosadas no rosto, nas outras partes do corpo. Pode afetar o sistema cardiovascular. Então, às vezes, ela tem arritmias, tem palpitações, pode levar a miocardite, a pericardite, pode atingir outros órgãos, outros sistemas, e eu acho que um dos mais importantes é justamente o sistema nervoso, inclusive levando a casos extremos até um AVC. E sim, eu tenho um caso na minha família de uma pessoa que tem doença celíaca e teve um AVC por causa do glúten. Entenda uma coisa aqui, eu não tô falando da modinha de tirar glúten, porque as pessoas falam assim, porque o glúten inflama e que o glúten faz mal e virou modinha. Gente, o glúten não faz mal. Coloque isso na cabeça de vocês. A pessoa que fala, eu vou tirar o glúten da minha vida porque o glúten inflama. Besteira. O glúten não inflama. Inclusive, minha esposa, quando eu falei isso para ela, ela veio querer discutir comigo. Eu nem discuto, peraí. Eu não tenho autoridade suficiente para falar. Eu fui estudar e fui atrás de grandes estudos mostrando que pessoas que não têm nenhum problema com glúten
Eu vou já falar quais são esses 3 casos de glúten. Não tem problema nenhum comer glúten, por sinal, eles até recomendam nem tirar. Por quê? Quando a pessoa não tem nem quando a pessoa começa a tirar o glúten da vida, o que que vai acontecer? Ela vai afetar fatalmente os cereais, vai diminuir a ingestão de fibras alimentares, e aí se diminuir a ingestão de fibras alimentares, vai dar problemas intestinais, inclusive até aumenta o risco de câncer de intestino. Vai diminuir a ingestão de vitaminas, de sais minerais, então assim, não é recomendado todo mundo tirar o glúten. O que é recomendado é você investigar se você tem algum problema com glúten. E quais são as 3 situações que a pessoa pode ter problema com glúten? A primeira é que eu já falei, que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, ela tem anticorpos, o corpo dela cria autoanticorpos, quer dizer, é como se o organismo dela tentasse matar ela mesma. Aí nós temos a alergia ao trigo, são pessoas que não podem, então aí já é uma doença inflamatória, alérgica, como qualquer outra. A pessoa que tem alergia a ovo, alergia a camarão, alergia a chocolate, alergia de pirona. E existe um outro grupo de pessoas que tem sensibilidade ao glúten, mas não é celíaca. Quer dizer, ela não tem autoanticorpos. Essa aí é mais difícil de investigar e assim, ainda é meio duvidoso, ainda está sendo meio investigado isso aí. Acredita que talvez nem seja do glúten do problema, mas seja mais lá um problema do trigo, de outras substâncias, mas não vem aqui ao caso. Mas é importante você saber que existem esses 3 grupos de pessoas. A pessoa que tem doença celíaca, a pessoa que tem alergia e a pessoa que tem sensibilidade ao glúten. Só para você ter ideia, 1% da população tem doença celíaca. Você tem ideia do que é 1%? 1% parece pouco, mas gente, 1% é gente pra caramba. Imagina, de cada 100 pessoas que você conhece, uma tem doença celíaca. Até minha esposa ser diagnosticada com doença celíaca, quer dizer, ela foi diagnosticada com doença celíaca, eu tinha 46 anos. Eu sendo médico, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha doença celíaca. E aí, quando a gente começa a conviver com esse mundo, a gente começa a ver o tanto de gente que tem doença celíaca. E claro, isso acaba levando um viés, porque eu acabo hoje em dia investigando, o paciente chega comigo no consultório com sintomas, eu acabo investigando doença celíaca. Eu vou já falar para vocês como é para você fazer o diagnóstico de doença celíaca. Quando é alergia ao trigo, até que fica um pouco mais fácil, a prevalência fica em torno de 0,2% a 1%. Agora, a sensibilidade ao glúten, como não é uma coisa assim muito bem determinada, aí varia muito. Estudos falam de 0,5% da população, variando até 6%, e em alguns estudos chega a mostrar até 13%. Então, assim, é muita gente que tem acessibilidade ao glúten. É claro, quando eu chego e falo assim na internet, olha, tira o glúten da sua vida que você vai desinflamar. Tem aquele grupo de pessoas que tem uma dessas 3 situações que vai melhorar. Olha, depois que eu tirei o glúten, minha vida ficou maravilhosa. Antigamente eu sentia problema de prisão de ventre, eu tinha diarreia, minha barriga ficava inchada, eu passava mal. Agora que eu tirei o glúten, pronto, minha vida ficou ótima. É claro, vai acabar caindo nesse percentual de pessoas. Só que o problema é que a pessoa não fez o diagnóstico. E quando a pessoa tem doença celíaca, ela tem que ter o diagnóstico porque existem todos os cuidados. Semana passada, eu fui para a Argentina levar meu filho, que ele queria conhecer a neve. O sonho dele era conhecer a neve, ele queria conhecer a neve. Aí, aniversário de 15 anos dele, ele falou que não queria nada de festa, ele queria pegar e conhecer a neve. Então, vamos lá para a Argentina conhecer a neve. E nós nos assustamos como é um país que tem o cuidado com essa questão da doença celíaca. É interessante que lá os alimentos têm um selo chamado assim, SINTAC. Sim é sem TAC. É trigo, aveia, centeio e cevada. Tudo que é estabelecimento que a gente ia, todos eles tinham pelo menos um prato para a pessoa que tinha doença celíaca. Para você ter ideia, a minha esposa, ela conseguiu comer num McDonald's. Olha, aí tinha uns 4 anos que ela não sabia o que era isso. Ela comeu McDonald's, ela tomou sorvete, ela comeu pizza. E aí justamente a gente vê como nesse ponto a Argentina, ela está mais evoluída, ela tem leis que tem mais esse cuidado. Aqui no Brasil não, porque quando você vê lá no rótulo sem glúten,
A legislação diz que pode ter até 1% de glúten. Só que o paciente que tem doença celíaca não pode ter 1% de glúten, tem que ser zero, zero mesmo, zero valendo. Sabia não? E aí eu vi essa diferença, e aí eu vi como a vida dela ficou mais fácil lá nessa viagem para a Argentina. Para mim foi um pouco mais complicado porque eu sou vegano. Imagina, num país onde a pecuária é muito forte, né? Então lá é muito leite e, e, e muita carne de boi. Então lá é churrasco, é chocolate, é muito doce, doce de leite. Aí eu acabei sofrendo um pouco, mas para ela foi um paraíso. Então, justamente por causa disso que eu venho trazer esse alerta aqui para vocês. E aí eu faço a pergunta para você. Você que tem vários sintomas que você não consegue descobrir o que que é. Você tem essa névoa mental, esses esquecimentos. Você que tem a barriga que fica inchada de vez em quando, você come alguma coisa e passa mal. Você que está tendo arritmias, né, palpitações, que sente dor no coração, porque pode levar a uma miocardite. Você começa a aparecer manchas no seu corpo, queda de cabelo, porque pode acontecer isso aí. Tem caso até de distúrbios visuais. Imagina a chamada de doença dos 300 sintomas. E você já passou com vários e vários médicos, você não consegue descobrir o que que é. Talvez você tenha a doença celíaca. Já parou para pensar? Doutor Cota, ouvindo o senhor falar, eu agora começo a suspeitar que eu tenho a doença celíaca. Como é que eu faço para fazer esse diagnóstico? O diagnóstico da doença celíaca ele é feito quando você tem 3 dos 5 critérios para a doença celíaca. Então vamos lá. O primeiro deles é quando você tem os anticorpos. Quais são os anticorpos? Vou falar devagar e vou deixar escrito aqui embaixo, porque você pode muito bem chegar com o seu médico e dizer: olha, doutor, peça esse exame aqui para mim. Talvez seja o caso dele que nem eu sou cardiologista, eu era médico de família, sou médico de família ainda, mas nem sabia disso. Tem muitos médicos que não sabem, então vale a pena você anotar e chegar, pedir para o seu médico pedir esse exame aqui para você. Se você está começando a suspeitar que toda vez que você come alguma coisa, pão, pizza, essa coisa ali com trigo, você passa mal. Então o primeiro deles, eu acho para mim é o mais importante, que tem maior sensibilidade, é o anticorpo antitransglutaminase tecidual IgA. Vou deixar escrito aqui. O segundo é um anticorpo antiendomísio IgA. E o terceiro é o anticorpo antigliadina IgM. Quando você pede esses 3 anticorpos e ele dá positivo, não quer dizer que você tenha a doença celíaca, quer dizer que você tem um anticorpo. Para você fechar o diagnóstico de doença celíaca, você vai ter que ter dos 5 critérios, 3. Então veja, se você tem um e minha esposa tinha, foi aí que começou a saga dela, ela vai ter que começar a investigar os outros. Qual seria o outro? O outro, você vai fazer uma endoscopia, né, uma colonoscopia, e vai ter a característica de doença celíaca. Eu não vou falar aqui que eu já não... O seu médico tem que saber isso aqui. E não é qualquer gastro que sabe, não. Aqui em Manaus eu tenho certeza de 2 que conseguem ver isso aí, porque muitas vezes você vai num gastro e o gastro nem tem esse cuidado. Aconteceu isso com uma paciente minha. Que paciente, gente? É uma parente minha. Que ela foi, médico pediu, viu errado, não, vai ter que repetir a endoscopia. O terceiro é o histopatológico, característica de doença celíaca. O quarto é os sintomas característicos de doença celíaca. E o quinto, que seria a genética. Você tem que ir no laboratório e pedir genética para a doença celíaca, tá? Então, quando você tem 3 dos 5, você fecha o diagnóstico de doença celíaca. Eu tô passando isso aqui para vocês porque depois que minha esposa descobriu a doença celíaca, e olha que ela descobriu rápido, tá? Ela levou só 2 anos passando mal. Na maioria das pessoas, ela levam 6, 7 anos passando mal e nem sabe. Por quê? Porque tem muitos médicos que não falam sobre isso. Ora, eu mesmo não sabia, então dá um desconto para os outros colegas, que realmente parece que aqui no Brasil a gente não tem esse devido cuidado. É interessante como lá na Argentina já tem esse cuidado, né? Parece que lá tem mais gente, mas não é. É que aqui falta essa informação. E aí eu pergunto para você, depois de assistir esse vídeo,
você começa a suspeitar que você tem doença celíaca? Será que alguém que você conhece, alguém que come e passa sempre mal, principalmente quando come pão, come uma pizza? Estou falando de exagerar, quando você exagerar, qualquer pessoa passa mal. Mas sabe, às vezes você nem come tanto, você acaba passando mal, tendo problema digestivo, você sofre de problemas gastrointestinais. Quem sabe você não tenha doença celíaca e está faltando investigar. Então eu espero sinceramente que com esse vídeo eu consiga alertar. Eu sei que não é um vídeo que vai viralizar, não é, porque não tem característica de um vídeo vai viralizar, mas eu vou fazer minha parte para ajudar muita gente e eu espero que você que assistiu esse vídeo, chegou até esse momento e conhece alguém que passe mal quando come, tem uma doença que já investigou em vários e vários médicos não consegue descobrir, caminhe esse vídeo para essa pessoa, quem sabe isso aqui não possa abrir os olhos e começar a investigar e começa a descobrir mais gente que tem a doença celíaca aqui no Brasil, ou mesmo a alergia do glúten, até mesmo essa sensibilidade ao glúten. Tudo bem, topo. E se você chegou até aqui e gostou, já sabe, dá um like, se inscreva aí no canal, apesar do foco aqui principal ser da cardiologia, mas como a doença celíaca também tem ali um pouquinho ligado, né? Pode ser de vocês terem, como eu falei, vocês tenham sentido palpitação, arritmia, por conta de uma doença celíaca. Então vale a pena deixar aqui o alerta, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.